Vibe Coding, programação com inteligência artificial e a nova geração de programadores com inteligência artificial. É só hype ou será a próxima onda, né, em relação à programação? Vamos falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Fala galera, beleza? No último mês, um termo ficou bem popular no desenvolvimento de software, né, nesse contexto de LLMs, agentes, inteligência artificial, que é o termo Vibe Coding. Esse termo ele ficou bem popular aqui por dois personagens principais, né? O primeiro é o Andrej aqui, né? Que ele está construindo, né, uma ferramenta, uma plataforma de AI, que é o Eureka Labs AI. Então ele trabalhou antes na Tesla e ele também trabalhou no founding team da OpenAI, então ele é um cara bem envolvido nessa área. E aí ele trouxe esse termo aqui chamado Vibe Coding, né? Falando basicamente da ideia de pessoas utilizando ferramentas de inteligência artificial como o Cursor ou o Windsurf, etc., né, com modelos de IA ali específicos para codificação, para construir aplicativos, jogos, etc., do zero, né, sem necessariamente encostar no código ou saber programar. Então ele fala um pouquinho aqui, né, sobre o termo. É claro que tem várias coisas curiosas desse termo, e a gente vai falar sobre isso também no vídeo de hoje. E também ficou bem popular, né, esse termo por conta do Pieter Levels, que para quem não conhece, né, ele se diz um indie hacker, né, e ele constrói vários produtos com uma stack de tecnologia bem simples e o foco dele é ganhar dinheiro, né? Digamos assim, ele tem um público bem grande, então aqui, se eu não me engano, só no X aqui ele tem mais de 600 mil seguidores, o próprio Elon Musk retweeta ali, né, reposta algumas coisas que o Pieter Levels coloca, e o Pieter Levels ele desenvolveu aqui, por brincadeira, um jogo aqui que, entre aspas, é um simulador de avião, somente usando inteligência artificial. Então ele não encostou na programação, então ele simplesmente ia falando por prompt o que ele queria e a ferramenta ia gerando o jogo para ele. Então o jogo é discutível, né? Na minha opinião ele é bem tosco, mas o cara, né, por conta da rede de distribuição dele e as pessoas que gostam dele seguem ele, né, conseguiu aqui já um update, né, veja uma revenue aqui de 72 mil dólares, né? E já 296 mil pessoas que utilizam o jogo. Então a gente pode dizer que o projeto dele é um sucesso, mas para quem quiser depois acompanhar, vai notar que todos os posts que ele coloca aqui, a questão de você programar programar entre aspas, né, mas gerar um produto somente com inteligência artificial, sem você ter muito conhecimento ali, no caso dele, da área de jogos. Então ele não sabe programar jogos, ele utilizou a IA para fazer isso para ele. Isso gerou vários desafios para ele. Por exemplo, ele gerava uma funcionalidade no jogo, na próxima iteração, às vezes, o contexto da inteligência artificial não reconhecia e gerava bugs no código dele que ele não sabia resolver. Ou, por exemplo, ele pedia alguma coisa para a IA e a IA mexia em outros arquivos, em outras funcionalidades que não tinha nada a ver, né? Não eram relacionadas com o que ele estava querendo colocar e vice-versa, né? Então, é uma ideia sedutora, mas que na prática às vezes não se sustenta muito bem. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje, né? Embora o termo Vibe Coding tem ficado bem popular, né, principalmente por conta do Pieter Levels e por conta de pessoas relacionadas à OpenAI e ao Y Combinator que estão pressionando um pouquinho essa ideia de você programar, entre aspas, né, somente usando inteligência artificial, né, fazendo prompts ali, e a própria ferramenta como Cursor, Windsurf e outras vão escrever tudo para você e gerenciar tudo para você, né? É uma ideia sedutora, mas que tem muito desafio prático ainda. E eu quero falar com vocês, né, um pouco sobre isso, né, essa ideia de Vibe Coding e principalmente, né, mais no contexto aqui de educação, dessa nova geração de programadores que estão vindo e já estão dando de cara com essas ideias, essas ferramentas que geram código ali para você, não necessariamente você precisando aprender a programar. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa questão de como que você pode, se você quiser, obviamente, né, usar a inteligência artificial para aprender a programar, como que você vai fazer as perguntas certas, como que você pode se beneficiar disso, né, usando uma abordagem bem interessante na área educacional, né, que é a abordagem baseada em problema. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? E obviamente, né, as consequências de também você não usar uma abordagem como essa e ficar refém de ferramentas de inteligência artificial. Então, pessoal, essa ideia de Vibe Coding é, como eu falei, o ato de você
escrever, né, gerar um produto de software, um jogo, um sistema, um aplicativo, apenas usando prompts de inteligência artificial por meio de uma ferramenta, como Cursor, Windsurf e outras, que vão gerar o código para você. E a ideia é que você não mexa nesse código-fonte, é simplesmente você gerar, né, esses artefatos, né, esses softwares, etc., sem saber programar ou sem colocar a mão no código de certa forma. Então, essa é a ideia do termo Vibe Coding. E se a gente olhar aqui no próprio podcast da Y Combinator, né, que é uma das maiores aceleradoras do mundo, eles estão investindo muito nessa área de startups, né, que usam inteligência artificial ou startups de inteligência artificial. E eles falam aqui nesse podcast dessa ideia, né, de Vibe Coding é o futuro. E aí, por isso que eu falei para vocês, eu queria trocar uma ideia sobre o uso dessa abordagem aqui e principalmente pensando, né, pessoal, a gente que já está na área, já está programando, a gente esquece que tem muitos novos programadores que estão entrando na área e que às vezes eles vão se deparar já de cara com ferramentas como Cursor e Windsurf para trabalhar com programação, para gerar código. E aí a ideia é que você pode ter dois profissionais que estão entrando, um profissional que vai ficar dependente dessas ferramentas de IA, porque não vai saber a base de código, e profissionais que vão se utilizar dessas ferramentas para aprender o código de um jeito diferente que os programadores tradicionais já aprenderam. E pessoal, isso aqui obviamente é bem importante porque eles falam até aqui, né, o Gary Tan, ele fala aqui que 25% das startups que estão no batch da Y Combinator agora, né, no winter, né, no inverno aqui, 95% das linhas de código foram geradas por LLM. Então isso aqui é interessante por quê? Porque a própria Y Combinator está apostando nessas startups que estão utilizando, digamos, essa abordagem de Vibe Coding. E aqui, pessoal, é interessante não somente a gente olhar para a nossa área em relação à programação, mas a gente pensar que essas ferramentas, elas estão sendo utilizadas por profissionais de outras áreas que tenham conhecimento em um domínio específico e estão conseguindo traduzir os problemas que eles têm ali na vida real de certa forma em produtos, né, sem precisar de um programador ou sem precisar saber programar, né, apenas conseguindo conversar com essas ferramentas de inteligência artificial. É claro que você precisa saber o que você vai perguntar, você precisa saber traduzir o contexto, né, a sua área de conhecimento para essas ferramentas, e como eu falei para vocês, né, mostrei ali, a própria Y Combinator está investindo muito nisso. É claro que isso gera uma série de questões, uma série de preocupações que a gente vai falar nisso mais para frente no vídeo, mas é uma coisa que já é realidade, que já está funcionando. E se a gente pensar de certa forma, muitos desses softwares podem ser encarados como grandes MVPs. Ou seja, pessoas que não têm conhecimento de programação, mas que conseguem fazer de uma certa forma mais rápida ali, um produto ali que pode ser testado ali e validado. Então, se a gente pensar no caso do próprio Peter Levels, ele fez um jogo ali, se eu não me engano, em uma semana ele desenvolveu ali um jogo multiplayer ali, com propaganda, com monetização, né, sem saber programar um jogo, né? É claro que tem a questão toda de performance, tem a questão de segurança, tem a questão de qualidade, escalabilidade, manutenibilidade, que a gente, que é programador, enxerga isso e vê o futuro dessa solução, que não é uma coisa escalável. Mas eles estão olhando mais para esse lado de você conseguir produzir um produto ali sem precisar de uma grande equipe de programação, ou seja, vai ser um custo relativamente mais baixo em pouco tempo. E é claro, né, pessoal, então um dos desafios então de desenvolvedores dessas ferramentas é conseguir possibilitar formas mais fáceis que pessoas desses contextos específicos, né, profissionais de outras áreas, setor financeiro, saúde, negócios, etc., consigam calibrar esses modelos, naquela ideia que eu até já fiz um vídeo sobre isso, chamando de agentes verticais, que você consiga calibrar esses modelos para acertar melhor, né, a qualidade do resultado, né, enfim, do que vai sair ali da plataforma, né, o software, o aplicativo, o jogo e assim por diante, justamente para facilitar para essas pessoas que não vão ter o domínio do código. Então, no passado, eu mesmo já tentei usar o próprio ChatGPT para tentar gerar um código para mim,
assim, e copiando e colando ele não funcionava muito bem, porque ele introduz bugs, ele alucina, ele coloca código que não existe, ele não importa bibliotecas que deveria importar, ele introduz problemas de segurança, de qualidade, ele mistura tudo o código. Então realmente a qualidade esperada do ponto de vista de programação não é legal, né? E se você não é um programador, geralmente você vai lutar contra esses problemas, ou você vai perceber esses problemas lá na frente de uma forma tarde demais, né? E aí aqui, pessoal, eu queria falar um pouquinho sobre a minha perspectiva de entender que a partir de agora, com inteligência artificial, a gente vai ter 3 tipos de profissionais, que eu queria fazer essa análise aqui com vocês, né? O primeiro são os profissionais mais antigos, que provavelmente eles nem vão olhar para essa área de inteligência artificial, nem vão olhar para ferramentas e nada do tipo. Simplesmente eles vão fechar os olhos, porque eles já estão no estágio bem avançado de carreira, né? Talvez daqui a pouco eles já vão parar de trabalhar, não vale a pena, né, eles se preocuparem com isso. Então eles já são altamente especializados e vão ficar mantendo sua especialização até, digamos assim, o fim da carreira deles. A gente tem o profissional do meio, né, que eu acho que é onde a maioria de nós aqui se encaixa, que são profissionais que aprenderam a programar de forma tradicional, já tem uma base muito forte de computação, de programação, né, de ciência da computação propriamente dito, de fundamentos da computação, mas, digamos assim, aceita, né, gosta de explorar novas ferramentas, incluindo ferramentas de inteligência artificial. Então eu acredito que essa vai ser uma maioria nesse primeiro momento, que vai usar essas ferramentas, não nessa ideia de vibe coding, mas numa ideia de automatizar, né, coisas, processos, etc., que vão ser mais rápidos do que você digitar. Então, por exemplo, se você tem um modelo bem calibrado dentro do teu código e você usa a IA como um copilot e você tem confiança naquele resultado, ou seja, ele gerou um código para você, você bateu o olho e era aquele código que você realmente queria. Ponto. Aí vai ser bem mais rápido porque você não vai ter que digitar todo aquele código. Mas veja, você precisa ter a base para entender essa questão, né, de melhoria, de produtividade. E também gerar coisas repetitivas, tarefas repetitivas, tudo isso a IA pode fazer para você. Então eu acho que essa vai ser uma maioria de programadores que tem já um conhecimento, escrevem o código, o projeto ali do zero de uma forma mais rápida, entendem essa questão de segurança, de escalabilidade, a questão de manutenibilidade, legibilidade do código, que você vai escrever teu código de uma forma mais modular. Quando você pega uma ferramenta de IA, geralmente ela vai fazer lá um arquivão para você lá de 3.000, 5.000 linhas e vai adicionando isso sem ter uma maior preocupação. Nessa ideia de vibe coding, um grande problema ali que as pessoas estão vendo é que você pede uma coisa ali no prompt para IA, ela não executa somente o que você pediu. Às vezes ela simplesmente mexe num código que não tem nada a ver com o que você pediu e quebra o resultado final. Então pode ser que você saia de um aplicativo que está funcionando para um aplicativo que não está funcionando e não é nem o motivo do que, digamos assim, que você pediu para ela fazer. Então vamos supor, você pediu para ela adicionar uma funcionalidade no módulo A. Ela às vezes vai lá e mexe no módulo B e quebra o código que é gerado e simplesmente o teu aplicativo para de funcionar. Ou às vezes você tem um resultado muito positivo e na próxima iteração a qualidade cai, simplesmente porque você não tem esse controle ou justamente porque você não sabe a programação ali do que está acontecendo no output. Então, como eu falei, é uma ideia legal de validação, de MVP, de você gerar coisas mais rápidas quando você não sabe programar, mas você não consegue ver essa questão da dívida técnica que você vai gerando, né? Então, claro que isso vai trazer várias oportunidades, mas tem essa questão aí que é bem interessante. E aí aqui, né, é bem interessante, eu deixei aqui nessa tela, né, que é o post aqui do Max, né, do Maximilian, que ele fala, né, que o vibe coding não é o futuro dele. E justamente por conta disso, ele já tem experiência com certas tecnologias e para ele é muito mais prático ele escrever o próprio código dele do zero e usar a inteligência artificial como assistente, né, ali para geração de código ali repetitivo, né, geração de teste, algumas automações, que justamente ele sabe que vai aumentar a produtividade dele, mas não substituir isso daqui simplesmente, né, pela ideia de você só programar com prompt, porque para ele não vai ser mais prático. Então esse é um artigo aqui bem interessante, vou deixar o link depois para vocês acessarem, justamente porque ele faz essa análise do perfil dele, que é provavelmente o perfil da maioria das pessoas, né, que já trabalham com programação, que tem uma base, mas está tendo contato agora com essas ferramentas de inteligência artificial. Então é mais na ideia de você usar
usar essas LLMs, esses agentes de IA, etc., e você usar isso para o seu código ali, para melhorar a sua base de código, a sua produtividade, as suas tarefas, automações e assim por diante. Então é por isso, né, que eu quero mostrar para vocês hoje aqui a Zygo Cloud. É uma plataforma aqui global, né, que trabalha com SDKs para videochamadas, em app chat, né, boards, chamadas por voz, recording, toda a parte de live streaming. Então é uma ferramenta bem interessante que trabalha aqui com vários SDKs para Flutter, React Native, Android, iOS. E eles estão introduzindo agora o Conversational AI, né, uma IA conversacional, que é um SDK que você pode plugar junto com os demais produtos deles, né? Então eles vão possibilitar essa IA conversacional, interações em tempo real, juntamente com os SDKs deles, né, de áudio em tempo real, vídeo, chat e tudo isso com o SDK compatível. Então é uma plataforma que está adicionando a inteligência artificial conversacional, né, nestes cenários aqui, como o uso social. Você tem a questão de entretenimento, você tem a questão aqui de avatares que você pode gerar para trabalhar com o chat, né, a conversa no chat, a questão de consulta usando inteligência artificial, usando avatares, etc., usando o próprio chat ali para usar a inteligência artificial para extrair informações, na educação, no e-commerce, enfim, pessoal, é um SDK bem legal que você pode plugar dentro da funcionalidade em app chat da própria Zygo Cloud, você pode trabalhar no Real-Time Voice e assim por diante. E na descrição do vídeo, pessoal, eu vou deixar aqui os links sobre a IA conversacional da Zygo Cloud, né? E também aqui, pessoal, um link para vocês se registrarem aqui para ter 10 mil minutos gratuitos para vocês testarem todas essas funcionalidades aqui do in-app chat, voice call, etc. da Zygo Cloud. Depois que vocês se cadastrarem, vocês vão entrar aqui no dashboard e já vai aparecer para vocês ali um suporte premium e também 10 mil minutos gratuitos. Bom, pessoal, e aí a gente entra também nessa questão do terceiro tipo de programador, que é o programador, entre aspas, né, que está entrando na área e vai utilizar somente essas ferramentas de inteligência artificial, né, nessa pegada de vibe coding para gerar aqui um código-fonte, né? Enfim, um aplicativo, um jogo para você. E obviamente isso aqui vai introduzir uma série de questões que você pode explorar. Então, por exemplo, aqui nesse próprio vídeo recente do Lucas Montano, né, ele mostra aqui um jogo que ele fez e a IA gerou para ele lá, vejam, se não me engano aqui tem dois arquivos aqui principais, que a IA gerou para ele com mais de 5 mil linhas e um outro arquivo de 3 mil linhas. Então veja, isso por si só já vai dar problema na questão de janela de contexto da ferramenta de inteligência artificial, provavelmente vai incluir bugs ali e problemas no código que ele não vai conseguir resolver. Então tem até alguns vídeos ali do Lucas, ele mostrando exatamente isso. Problemas que a IA introduziu no código, ele não queria ver o código, mas ele olhou ali depois e viu que a IA estava desconsiderando coisas que ela mesma gerou. E obviamente, pessoal, por que eu estou trazendo esse tema? Porque isso também vai gerar oportunidades de consultoria, né, e desenvolvimento para os desenvolvedores, né, os programadores tradicionais, para resolver problemas, né, dessas bases de código, desses produtos que vão ser desenvolvidos usando Vibe Coding. Então aqui no próprio vídeo do Lucas Montano, depois vocês podem assistir lá, ele mostra ali que, por exemplo, a IA, ela simplesmente embutiu ali variáveis de ambiente diretamente no código e ainda colocou um comentário dizendo que em produção aquilo não seria, deveria ser melhorado, mas o próprio prompt dizia que o código era para produção, problemas ali de segurança na questão de criptografia, né, dados abertos, na questão de performance, ele geralmente não vai colocar o melhor algoritmo, então tem uma série de problemas que essas ferramentas de IA vão gerar. E como eu falei, se uma pessoa ela não quer aprender a programar, mas ela quer utilizar a abordagem de Vibe Code para gerar um produto, obviamente no futuro isso vai abrir margem para pessoas que são especialistas em programação fazer as correções necessárias em relação à qualidade que essas ferramentas de inteligência artificial ainda não entregam. Então isso obviamente vai abrir um mar, né, de possibilidades para essa área de consultoria, para dar manutenção em softwares que foram gerados por inteligência artificial. Então isso é uma grande questão aí que a gente vai ter que resolver. E uma outra coisa importante, pessoal, é que até o Max ele fala no artigo dele que é uma questão importante que essas ferramentas de inteligência artificial, principalmente para quem não conhece programação, ela vai gerar 100% ou nada. O que significa isso? Que simplesmente você pode
na interação você ter um código funcional. Quando você vai pedir uma nova funcionalidade, pode ser que a inteligência artificial quebre o seu código-fonte e você não tenha mais nada, ou seja, você não tem um produto funcional. E aí você vai tentar resolver isso. Então, na abordagem Vibe Coding, você vai pedindo, resolva o bug, gerou esse bug aqui, tente resolver, gerou esse log, tenta resolver, insira um objeto, tenta resolver. Em alguns casos, eles falam ali que até você vai pedir uma outra coisa nada a ver para ver se a própria IA alucina e acaba resolvendo o bug que ela mesma criou. Então, veja, é uma abordagem que ela não é uma programação de fato, né? Você está colocando ali pedidos para a IA e você vai torcer para que ela gere de forma correta. Então, se a IA gerou 90% do trabalho, mas esses 10% que não funcionam, você não tem nada. Simplesmente o código não vai funcionar. E se esses 10% que faltam, por exemplo, né, poderia ser mais, mas vamos supor que seja só 10%. Mas talvez esse 10% ele seja tão complexo, né, tão complicado, que talvez você vá precisar de um desenvolvedor externo para fazer essas funcionalidades. E você não consiga fazer justamente com a inteligência artificial como ela é hoje. Então, como eu falei, isso vai abrir uma margem, né, para possibilidades de mercado nessa ideia. Agora, para a gente fechar aqui o vídeo, eu gostaria de falar com vocês sobre essas novas pessoas que estão entrando na área de produção de software e estão olhando para essa ideia de Vibe Coding. E aí aqui, pessoal, é inevitável. Todo mundo que vai entrar na área vai usar essas ferramentas de inteligência artificial. Então aqui eu gostaria de falar de dois possíveis perfis que a gente vai ter ao longo do tempo, tá? O primeiro vai ser a pessoa que vai ficar dependente das ferramentas, ela não vai buscar aprender nada, não vai buscar aprender a programar usando essas ferramentas de IA, simplesmente ela vai querer gerar o código por tentativa e erro, né? E vai tentar programar dessa forma para ganhar dinheiro. E aí eu vou falar para vocês agora como que seria uma abordagem que eu vejo interessante para você aprender usando essa abordagem, entre aspas, de Vibe Coding. Então qual que é a ideia, pessoal? A ideia é que você comece com uma abordagem que a gente chama de Problem Based, tá? Que é uma abordagem de ensino que a gente utiliza nas universidades, etc. Que você vai partir de um problema. Então, eu quero construir um jogo, eu tenho um software X que eu quero construir para um problema na área de saúde, na área de financeiro e assim por diante. Então você parte de um problema e a partir disso você vai usar a ferramenta de inteligência artificial, o Cursor, o Windsurf e outras que venham a surgir para gerar esse projeto inicial para você. E aqui vai vir o pulo do gato. O que você vai fazer? Você vai, a partir de cada decisão que a IA tomar, você vai perguntar para ela. Então, por exemplo, ela gerou um algoritmo X ali, ela gerou um código X. Você vai perguntar para ela, o que esse código faz? Aí a IA vai te responder, esse código ele é responsável por salvar o dado em um banco de dados. Aí você vai perguntar, ok, mas o que é um banco de dados? Aí vai te falar o que é um banco de dados. Aí vai falar, banco de dados, aqui a gente está usando o SQLite, mas tem o MySQL, tem o Postgres e assim por diante. Aí você vai investigando. Qual a diferença entre Postgres, MySQL e assim por diante? Ou seja, você usa a construção do software, tá, como uma base para você ir perguntando para a IA e aprendendo esses outros conceitos. Então isso fica um processo de aprendizado bem mais dinâmico, mas que tem uma única questão que é bem importante. Vai depender de cada programador saber, né, interagir com a ferramenta para saber até onde ele quer chegar no nível de aprendizado. Então talvez nesse momento de perguntas e respostas, de exploração ali das tecnologias que estão sendo usadas, talvez ele descubra que a IA usou um banco de dados X, mas que por meio das perguntas e na investigação dele, ele falou, opa, mas esse banco de dados Y que você me falou é melhor. Então substitua o banco de dados X pelo banco de dados Y na ferramenta que você está criando. Da mesma forma com códigos, estrutura de armazenamento, arquivos, né, segurança, tudo isso. Então você, como eu falei, vai depender da capacidade do aluno, né, da pessoa, né, do programador que está aprendendo, investigar. Se ele simplesmente não fazer perguntas, né, não investigar mais a fundo, não usar o produto que está sendo construído para ele aprender, obviamente ele vai ficar empacado e vai ficar dependente da ferramenta. Mas ao mesmo tempo ele pode usar o que a ferramenta está produzindo para ele ir buscando e explorando a tecnologia. Eu vejo que essa pode ser uma abordagem, é claro que eu estou falando aqui de uma forma bem generalista, né, bem a grosso modo. É claro que a gente vai ter que investigar bastante ainda as metodologias de ensino em relação à programação usando inteligência artificial, principalmente os novos programadores, mas eu acredito que essa pode ser uma abordagem bem interessante. Mas como eu falei, vai depender muito da proatividade do programador em investigar esses pontos que estão sendo gerados ali pela
inteligência artificial e, obviamente, ir tomando decisões. Então agora eu quero substituir X por Y, eu quero que você melhore tal trecho de código porque você me explicou e eu vi que não está muito bom, e assim por diante. Então, ir assimilando esses conhecimentos e, claro, anotando coisas e falando, olha, eu vou pesquisar isso depois, vou usar uma outra ferramenta de inteligência artificial para me ajudar a aprender esses pontos aqui do software que foi gerado aqui pela inteligência artificial, justamente para eu saber aonde eu posso melhorar, aonde são os gargalos, aonde que eu vou ter problema de manutenção, de escalabilidade e assim por diante. Beleza? Então, pessoal, essa ideia, né, do vídeo de hoje, trazer um pouquinho essa discussão dos tipos de programação, né, essa ideia de novos programadores que vão aprender usando essa abordagem de inteligência artificial com Vibe Coding. Então, eu quero que agora você deixe aqui a sua opinião, né, nos comentários. O que você acha dessas abordagens? O que você acha dos novos programadores que vão, talvez, ficar refém dessas ferramentas de inteligência artificial? O que você achou dessa ideia de você aprender usando o Vibe Coding, mas você mesmo investigando e perguntando para a própria ferramenta ali por que ela tomou certas decisões e usar isso como base, né, para você aprender. Então deixa aqui a sua opinião, que com certeza ela vai ser importante e vai agregar bastante para o vídeo, tá certo? Se você gostou desse vídeo, né, eu peço que você deixe o like para apoiar o nosso canal e também se inscreva para receber, né, updates aqui, notificações de novos vídeos que nós publicamos sobre desenvolvimento de software, inteligência artificial, desenvolvimento mobile e tecnologia no geral. Eu vejo você no próximo vídeo e até mais!